Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MS Trânsito. Eu sou o Mauro Salles, sou instrutor de trânsito. Iniciei na profissão há 10 anos como instrutor prático, passei pelo teórico, fiz o curso para diretor geral e diretor de ensino, atuei como diretor de ensino, criei um canal aqui no YouTube, onde desenvolvo conteúdo para ajudar os alunos a conquistarem tanto a aprovação teórica quanto a prática. Desenvolvo também conteúdos relacionados às regras de trânsito, né, legislação de trânsito, atualização em geral. E hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas para aquele instrutor que está iniciando, que pretende iniciar, você que pretende ser instrutor de trânsito, instrutor de autoescola, você que já está fazendo o curso, você que está terminando o curso, você que já começou a trabalhar. Eu vou trazer algumas dicas aqui essenciais para você que quer ingressar na profissão, tá? Antes de começarmos, eu já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque, como eu mencionei, estou sempre compartilhando conteúdo relacionado a instrutores de trânsito, aos alunos, a própria atualização da legislação de trânsito. Então são conteúdos que eu tenho certeza que poderão ser muito úteis aí para você, futuro instrutor de trânsito. Eu considero uma profissão muito boa. Como eu falei com vocês, eu trabalhei como instrutor prático, teórico, fui diretor geral, ensino, e hoje eu estou me dedicando mais ao desenvolvimento de conteúdos. Hoje eu dedico o meu tempo mais aqui exclusivamente ao meu canal. Mas é uma profissão muito boa. Hoje o salário de instrutor ele está girando em torno aí de R$ 2.700, R$ 2.500. Você trabalha 8 horas para ganhar R$ 2.500, tá? Isso aí é o salário que foi estipulado através da convenção. Ou 6 horas você vai ganhar R$ 1.900, tá? 6 horas, R$ 1.900, 8 horas, R$ 2.500, tá para ter um reajuste, tá? Tá para ter, eu fiquei sabendo, fiz uma pesquisa aqui com alguns amigos, e eles me falaram que tá para ser um reajuste aí de R$ 2.500 para R$ 2.700, tá? Então, eu acho assim, que é um salário interessante. E aí tem autoescola que vai te pagar um simulado, que é aquela hora, aquela aula, tá, extra que o aluno paga. Tem autoescola que já coloca essa aula na escala, né? Já coloca esse simulado na escala de aula do instrutor. Mas tem autoescola que ela, além da escala, ela ainda paga o simulado lá ao instrutor, e vai depender bastante, tá? Vai depender de autoescola para autoescola. Tá? Agora vamos iniciando aqui. Vamos começar aqui com as dicas, tá? Então, para você iniciante, né, e isso daí não é só para iniciante, é para o cara que já está há mais tempo na profissão, você tem que tomar muito cuidado, tá, com o horário, tá? Então, eu destaquei aqui pontualidade, tá, pessoal? Então, você tem que ser um instrutor pontual. Você vai receber uma escala de horários, tá? As aulas dos alunos, tá? Então, tem aluno que geralmente inicia às 8 horas da manhã, né? Então, tem aula 8, tem aula 9, tem aula 10, tá? E aí você tem que tomar muito cuidado com a pontualidade, tá? Você tem que chegar mais cedo na autoescola. Se você atrasou uma aula, você vai atrasando as outras. A duração de uma aula é 50 minutos, tá? Então, você tem 50 minutos lá para dar a sua aula e depois voltar, né? E fechar, porque você tem que abrir e fechar na digital, tá? E aí, geralmente, as primeiras aulas são uma aula só, né? As primeiras aulas, geralmente, é uma aula de cada vez, né? Partindo do pressuposto que o aluno ele não tem muita experiência, então você não vai colocar 2 aulas seguidas, né? Que mais para frente, geralmente é colocado 2 aulas seguidas, que aí, se o aluno ele já está com uma noção melhor, uma prática mais apurada, e aí tem mais tempo na rua, dá para você ensinar uma baliza, por exemplo, você tem mais tempo para trabalhar. Mas geralmente no início é uma aula só, então você tem que chegar no horário correto, fechar no horário certo, para você não atrasar os outros alunos, tá? Então, pontualidade, tá? Essa aí é uma dica muito importante.
Aparência, tá, pessoal? Não estou dizendo aparência para o cara ser bonito ou feio, não. Tá? O ideal é que você esteja lá bem arrumado, de calça, tá? Calça jeans, calçado, tá? Calçado fechado, camisa, uniforme da autoescola, tá? É obrigatório usar o uniforme da autoescola, é obrigatório o uso do crachá, tá, pessoal? Então, sempre com o uniforme da autoescola, sempre com crachá, porque você precisa tá com a sua identificação ali. Você tem que andar sempre com a sua credencial de instrutor, porque sempre tem fiscalização, né, do Detran ou da Corregedoria nas autoescolas ou nas áreas de exame. Tá? Então, a primeira coisa que o fiscal do Detran ele vai te perguntar é sobre a sua credencial e a LADV também do aluno, se for aulas práticas, né? A licença de aprendizagem de direção veicular. Então, são cuidados que você tem que tomar. Então, relacionado à aparência, eu estou generalizando, né? Então, de preferência aí, cabelo cortado, não usa boné, barba feita, tá? Isso é importante para você também causar uma boa impressão ali para o aluno. Você ser uma pessoa receptiva, ser uma pessoa educada, né? Tá? Educação é muito importante, você precisa tratar bem o aluno, e isso está lá na resolução, na própria resolução 789, que regulamenta o processo de habilitação. Tá? É obrigatório que você trate o aluno com respeito, tá? Com educação. Linguagem, tá, pessoal? Cuidado com a linguagem, tá? Você precisa ter uma linguagem ideal, que seja uma linguagem formal, tá? Sem vícios de linguagens, sem gírias. Tem que tomar cuidado com o comportamento, tá? Um comportamento exemplar, principalmente, porque você está ensinando, né? Você é um professor. Quando você se propõe a ser um instrutor de trânsito, você vira um professor. O próprio curso ali, ele já te qualifica a ser um professor. Ah, mas eu não tenho pedagogia, eu não tenho licenciatura. Não importa, mas professor é aquele que ensina. E você vai ser chamado de professor. Tá? O próprio aluno, ele vai ficar te chamando de professor, e quem sou eu, né, para dizer que aquele aluno está errado ao me chamar de professor? Se ele entende que eu sou um professor, se ele entende que eu estou compartilhando conhecimento, que eu estou agregando valor na vida dele, e ele está me chamando de professor, se ele está jogando essa responsabilidade em cima de mim, quem sou eu para dizer que ele está errado, que ele está enganado? Tá? Então, você é um professor, tá? E se orgulhe muito disso. Então, eu já falei sobre pontualidade, tá? Já falei sobre aparência, que é muito importante, linguagem, tá? Falei sobre a linguagem ali do instrutor. Já falamos de educação, atenciosidade, tá, pessoal? Você tem que dar atenção ao aluno. Você tem que disponibilizar aquele tempo ali que você está com o aluno. Você tem que estar 100% da sua atenção com ele ali, você tem que interagir com ele. Tá? Nada de ficar mexendo em celular. Tem muito instrutor que fica mexendo em celular. Tá? Você está ali com o aluno, você está pegando em celular, o aluno, você está perdendo completamente a conexão com o aluno. Né? O aluno, ele repara, ele presta atenção em tudo. E você pode ter certeza que ele vai falar de você com alguma outra pessoa, ele vai fazer um comentário que você não saia ali do celular, por exemplo. Então, muito cuidado com isso. Tá? Então, já falei sobre comportamento. Exemplo, tá, pessoal? Você é um professor, você é um instrutor, você está ensinando, você não pode dar mau exemplo para ele. Por exemplo, eu vejo instrutor que anda sem cinto de segurança, que anda sem capacete, por exemplo, que anda com a viseira levantada, entendeu? E aí, você está cometendo infrações de trânsito. Você é um profissional da área de trânsito e está cometendo infração de trânsito. Olha o mau exemplo que você está dando para ele. Tá? Nunca fale mal de um aluno para um outro aluno, porque esse aluno ele vai entender. Se você está falando mal de um aluno para ele, você vai falar mal dele para um outro aluno. Tá? Presta muita atenção nisso. Olha só, conhecimento, tá? Conhecimento também é uma dica muito importante. Professor, conhecimento.
Tá? Então, o que você aprende lá no curso não é suficiente para que você consiga ser um bom instrutor a vida toda ou o tempo que você achar necessário. Tá? Porque o que acontece? Você às vezes entra na profissão e a legislação de trânsito ela é muito dinâmica, ela atualiza a todo instante. Então, você precisa se manter atualizado, você precisa ter conhecimento, você precisa ter o domínio do que você está fazendo, senão você vai ensinar errado, porque a legislação de trânsito, como eu falei, ela muda muito, e aquilo que você estava ensinando semana passada, se você não se atualizar, você pode estar ensinando errado hoje. Então é muito importante que você se mantenha atualizado, tá? É importante você ter conhecimento e se manter atualizado. Isso vai fazer toda a diferença para a sua carreira de instrutor. Vamos lá. A sua didática, tá, pessoal? Você tem que ter uma didática simples e objetiva, tá? E aí, essas dicas aí que eu estou dando para vocês, ela tanto vai servir para você que está ingressando na prática, como na teórica, tá? Não importa se você vai dar aula de moto, se você vai dar aula de caminhão, se você vai dar aula de ônibus, ou se você vai dar aula teórica. Essas dicas que eu estou fazendo aqui são dicas genéricas, tá? Estou generalizando aqui. Instrutor de trânsito, ele pode ser tanto prático quanto teórico. Ele pode dar aula de moto desde que ele tenha habilitação de moto, né? Ele pode dar aula de caminhão desde que ele tenha habilitação de caminhão. Ele pode dar aula de ônibus desde que ele tenha a categoria, tá, compatível. Então, se você tiver a categoria compatível com todos os veículos, você, além do teórico, você também pode escolher ministrar aulas em qualquer outro veículo, né? Então, essas dicas aqui são genéricas, para a profissão de instrutor de trânsito no geral. Tá? Então, como eu falei, a didática tem que ser uma didática simples e objetiva, e você tem que procurar também se adequar ao estilo do seu aluno, né? Tem aluno que você vai chegar lá, o aluno ele já tem uma noção, tá? Então, em tese, ele já tem uma noção prática, ele já pegou o carro, ele já tem um domínio, né? Então você vai perceber isso. E tem um aluno que vai ter mais dificuldade, tá? Tem aluno que vai ter mais dificuldade e ele vai te dar mais trabalho, ele vai exigir mais de você, entendeu? Então é nesse momento que você tem que provar que você realmente é bom no que você faz. Quanto maior o obstáculo, maior será ali o desafio para que você consiga ajudar aquele aluno. Nunca se esqueçam que o aluno ele vai para a autoescola não só para passar no exame, né? Porque pela quantidade de aulas práticas, né? Às vezes você não consegue desenvolver uma didática mais abrangente, né? Você às vezes não consegue fazer algumas coisas que você gostaria de fazer, né? Então às vezes você foca muito na prova, a pressão é muito prova, mas é importante que você consiga fazer com que aquele aluno dirija, né? Por mais que o tempo seja curto, você consiga fazer com que aquele aluno dirija, né? E muitos alunos vão buscar esse objetivo, e para que você consiga fazer esse aluno dirigir, você tem que deixar o aluno dirigir, né? O carro da autoescola, ele já tem ali a adaptação adequada exatamente para que o aluno possa dirigir, entendeu? Porque eu vejo muito instrutor dirigindo para aluno, né? Lógico que na primeira aula, ali na primeira, segunda aula no máximo, você ainda vai pegar o carro, tá? Você ainda vai dirigir na primeira, na segunda aula, mas depois você tem que deixar o aluno desenvolver, né? Não adianta você ficar levando o carro e trazendo o carro, porque isso daí não vai facilitar, não vai ajudar em nada o aluno. Então, pessoal, como eu falei, isso aqui são dicas genéricas, tá? Depois eu vou fazer um vídeo específico só para a prática e um outro vídeo específico só para a teórica. Essa aqui é mais abrangente. Então,
O que eu falei antes, ó, pontualidade, aparência, linguagem adequada, tá? Boa conexão ali com o aluno, boa comunicação, educação, respeito, atenciosidade, comportamento, bom exemplo, você tem que passar bom exemplo ali para quem você está ensinando, conhecimento, se manter atualizado, tá? Didática, quanto mais simples e objetiva, melhor para o entendimento do aluno. Peço aí, se você gostou dessas dicas, que deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas aí nos comentários. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo aí do canal.